Você provavelmente já ouviu falar em Alexandre Magno, que também é conhecido como Alexandre o Grande. Esse está no topo da lista dos maiores e mais poderosos generais militares que o mundo presenciou. Alexandre, na sua infância, teve como professor um dos mais influentes filósofos de toda a história, Aristóteles. Sendo um grande estrategista, a sua especialidade era tornar o impossível impossível, e com apenas 20 anos de idade, iniciou sua carreira vitoriosa, subindo ao trono da Macedônia, dando início à trajetória de um dos maiores conquistadores da história. Alexandre, líder do Império Greco-Macedônico, dominou praticamente quase todo o mundo antigo, conquistou as terras da Ásia Menor, a região do Egito, as principais cidades persas e também conquistou a Índia. Alexandre morreu aos 32 anos sem jamais ter perdido uma batalha. E o que dizer então de Júlio César, que também é reconhecido como um dos maiores líderes militares de toda a história? Sua especialidade foi comandar e treinar tropas em batalhas. Se antes Roma dominava apenas as regiões da Itália, Portugal, Espanha e Grécia, agora com César no comando, Roma conquistou toda a região da Gália, que hoje seria a França, a Bélgica, Suíça e a Alemanha. Júlio César também morreu sem jamais sofrer uma derrota em batalhas. Mas tanto Alexandre Magno como Júlio César nem sempre se utilizavam das forças bélicas para se vencer uma guerra e dominar territórios. Uma estratégia que foi utilizada com bastante êxito era o cerco. Com isso, a cidade era cercada e não entrava e nem saía alimento para o povo, que em algum momento se renderiam pela falta de alimento. Mas o que o cerco tem a ver conosco em nossos dias? Olá amigos, sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal A Batalha do Armagedon. Eu gostaria de começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Até que ponto o ser humano seria capaz de chegar caso não houvesse nenhum tipo de alimento para se comer? Ou quais seriam as suas reações caso você não pudesse se alimentar e tivesse que lutar pela sobrevivência? Em diversas partes das Escrituras, Deus trouxe uma mensagem de advertência sobre o que aconteceria com o seu povo caso eles não se arrependessem e abandonassem os seus pecados. Um exemplo disso está em Deuteronômio, no capítulo 28, dos versos 54 a 58, onde Moisés já havia alertado ao povo quais seriam as consequências da desobediência aos mandamentos de Deus. O texto apresenta que até as mães mais amorosas chegariam ao estado caótico em comer os seus próprios filhos, uma coisa improvável de se acontecer. Essa profecia encontrou o seu primeiro cumprimento quando, após várias tentativas de ataque, a Síria, que era um dos inimigos implacáveis de Israel, decidiu se utilizar de um método que acabaria de vez com a cidade de Samaria. Leia comigo o que está escrito em 2 Reis, no capítulo 6, dos versos 24 a 29. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, subiu e cercou a Samaria. Eis que a sitiaram. Houve grande fome em Samaria a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: "Acode-me, ó rei, meu senhor." Ele disse: "Se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar?" Perguntou-lhe o rei: "O que tens?" Respondeu ela: "Esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu." No ano 722 a.C., após Ben-Hadad cercar Samaria e ocasionar uma terrível fome, o esterco de pombos e uma cabeça de jumento, que era um animal imundo para os hebreus, foi tido como os últimos recursos para se manterem na sobrevivência. Mas, se você observou, o texto disse que a fome foi tanta que as mulheres fizeram acordo umas com as outras para comerem os seus próprios filhos. O profeta Jeremias, que durante 40 anos teve a missão de advertir o povo sobre as consequências terríveis que aconteceriam em Jerusalém, foi ignorado pela maioria quando mencionou que Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiria a cidade. Ao contrário do profeta, os líderes religiosos da época diziam que nenhum mal sobreviria à cidade. Mas no ano de 586 a.C., se cumpriu o que está escrito em Jeremias, no capítulo 52, dos versos 5 e 6. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome e não havia pão para o povo da terra.
Veja que a tática utilizada também por Nabucodonosor foi a mesma de Ben-Hadad. As pessoas não deram ouvidos às advertências de Deus e Jerusalém foi destruída. A cidade já havia passado por 2 invasões dos babilônios, sendo a primeira no ano 605 a.C. e a segunda no ano 597. Ou seja, Deus deu inúmeras chances antes que o pior viesse a acontecer. E mais uma vez, a cidade foi arrasada e o templo, que era o orgulho nacional dos judeus, foi completamente destruído. No livro de Lamentações, o profeta Jeremias, após ter presenciado toda a calamidade e destruição, relatou algumas coisas importantes que eu gostaria de ler para você. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Devido à sua posição estratégica e às grandes fortificações, Jerusalém era considerada impossível de cair nas mãos dos inimigos. E isso produzia uma falsa sensação de segurança entre os ímpios habitantes da cidade. A calamidade foi tanta que o texto disse que os que morriam pela espada eram mais felizes que os que morriam por fome. Se em Isaías capítulo 49, verso 15, o profeta apresentou que pode uma mãe se esquecer do seu filho, nesse tempo, as mulheres mais compassivas mais uma vez cozeram seus próprios filhos na tentativa de sobreviver. Após a destruição de Nabucodonosor, o profeta Daniel havia predito que Jerusalém seria reconstruída e depois seria mais uma vez destruída. O próprio Jesus, em seu tempo, havia predito sobre a segunda destruição de Jerusalém, quando em Lucas, no capítulo 19, verso 41 ao 44, disse: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e disse: Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo da sua visitação. A escritora norte-americana Ellen White também afirmou em seu livro Grande Conflito, na página 30, que durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que sobreviriam à cidade. Ai dos habitantes de Jerusalém, ai dos habitantes dela, dizia ele. O seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. O historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no período do cerco dos romanos em Jerusalém no ano 70, fez as seguintes declarações: No cerco de Jerusalém pelos romanos, algumas pessoas foram levadas a mexer nos esgotos e monturos de gado para comer o esterco que encontraram lá. Isso está no livro Guerra dos Judeus, volume 13. Joséfo ainda mencionou que mais de 1 milhão de pessoas morreram durante e após o cerco da cidade, e mais 97 mil foram levadas em cativeiro. No entanto, durante uma trégua temporária, quando os romanos inesperadamente levantaram o cerco de Jerusalém, todos os cristãos fugiram para uma cidade chamada Pela, que ficava a 30 quilômetros ao sul da Galiléia. Joséfo ainda afirmou que Tito, o comandante dos exércitos romanos, confessou que nem os seus exércitos, nem as máquinas do cerco poderiam ter sucesso em romper os muros de Jerusalém, a menos que o próprio Deus assim o quisesse. Mas, meus amigos, será que esses acontecimentos do passado podem nos trazer alguma lição de moral para os nossos dias? Ellen White afirmou também no livro Grande Conflito que a profecia que Jesus proferiu sobre a cidade de Jerusalém era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, no ano 70, de igual maneira representava os terrores que iriam assolar o mundo nos últimos dias, e que essa profecia teria outro cumprimento, no qual todas as terríveis cenas que lá aconteceu, foi senão uma pálida sombra do que em breve deve acontecer. Em Apocalipse 13, dos versos 15 a 17, a Bíblia relata a união entre 2 poderes que levarão muitos a ficarem em privação quanto ao que comer, pois não será permitido o comprar e vender, a menos que você se submeta e receber o sinal da besta, assunto pela qual eu trarei com mais detalhes em outro vídeo.
Embora Satanás leve muitos a pensar que o sinal da besta seria apenas um microchip imposto na mão, qual seria o sinal da besta? É necessário entendermos primeiramente qual seria o sinal de Deus. Em Ezequiel, no capítulo 20, nos versos 12 e 20, é dito que o sábado foi dado como um sinal entre Deus e o seu povo. A marca da besta então seria o oposto ao sábado bíblico, um dia pela qual eu e você seremos forçados pelas leis mais severas a não poder realizar nenhum tipo de trabalho. Amigos, estamos muito próximo do cumprimento dessa profecia. É hora de tomarmos uma decisão ao lado da Bíblia. De um lado estarão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e recebem o seu selo. Do outro lado estarão aqueles que receberão o sinal da besta. Tome a sua decisão hoje de estudar a Bíblia. O último conflito entre Cristo e Satanás está chegando ao clímax e você precisa estar preparado. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e nos ajude a compartilhar esse material com os seus amigos. Essa é a melhor forma de nos ajudar em nosso ministério. Fique com Deus e até o próximo vídeo.